Jogos de conforto. Eu acho que qualquer um que tem jogos como hobby tem algum jogo assim. Seja criar uma fazenda feliz em Stardew Valley, ou então só sair se pendurando pelos prédios no Homem-Aranha do PS4, ou só dirigir pelas ruas de Night City. Mas no meu caso, é explorar a região de Nova em Pokémon Black and White. Eu não sei se é pela região em si, pela estética dela, que mesmo sendo uma cidade grande, eu me sinto confortável andando pelas ruas de Castélia, então sendo iluminado pelas luzes neon de Nimbasa, ou só aproveitando a calmaria de Nuvema e Acumula tal. Sem contar também que as músicas dessa região são incríveis, com certeza as minhas favoritas de toda a franquia. E, nossa, é incrível como tudo nessa região, nesses jogos, grita personalidade e carinho. Desde os sprites, que a pixel art é perfeita, praticamente, sendo extremamente bem animado, deixando as batalhas bem dinâmicas e vivas, com os Pokémon se mexendo, que agora não são só PNG estáticos na tela, são GIFs. Mas que ainda assim deixa a batalha viva, que dá pra sentir que os jogos foram feitos com amor. Os personagens também são outra coisa que dá pra destacar muito bem nessa região, começando pelos protagonistas, Hilbert e Hilda, que são claras inspirações e até que remakes dos designs do Red e da Leaf de canto. Ou então o Nate e a Rosa de Black and White 2, que eu ainda acho os dos primeiros jogos melhores, mas que também tem um espaçozinho no meu coração. Os rivais são outra coisa que não dá pra deixar de citar também, afinal eles também acompanham a gente ao longo da região. Em BW1 a gente tem Sharon e Bianca, que são nossos grandes amigos de infância, e bem capaz de ser os meus personagens favoritos dessa região, só perdendo pra um certo moço de cabelos verdes. O Sharon acaba sendo o nosso rival mais sério e voz da razão, embora ele também tenha alguns momentos cabeça dura, e que pega o inicial que tem vantagem contra o nosso. E temos a Bianca, que é fofa e inocente, que acaba pegando o inicial que tem fraqueza ao nosso. Mas mesmo assim ela quer se tornar uma treinadora Pokémon, embora ela infelizmente não seja muito boa nisso. Por serem jogos diferentes, tanto Black and White 1 quanto Black and White 2, não muda só o número do lado. Não é uma atualização vendida a preço cheio, são realmente jogos diferentes. Black and White 2 se passando 2 anos depois dos acontecimentos do primeiro jogo. E nesses 2 anos muita coisa mudou. O Charin virou um líder de ginásio, utilizando o tipo normal, e a Bianca virou auxiliar da professora Juniper, tanto que é ela que nos entrega o inicial no segundo jogo. E como eles cresceram e tiveram suas próprias vidas, eles não podem ser nossos rivais de novo. Tanto que, junto com os novos protagonistas, temos um novo rival em BW2, o Huey, que, diferente dos outros, ele não tem um objetivo de ser um treinador Pokémon extremamente forte. Ele só quer recuperar o Purloin da irmã dele, que foi roubado pela Team Plasma durante os acontecimentos do Black White 1. E falando da Team Plasma, ela é provavelmente a minha equipe favorita dos jogos, e também a
que talvez seja a mais bem construída em questão de times, já que eles não usam só 2 tipos de Pokémon. Embora ainda tenha um certo padrão de Pokémons malvados, eles mudam ao longo do jogo, tendo acho que uma variação de 3 a 4 Pokémons diferentes. A Team Plasma a princípio tem um objetivo diferente. Ela quer libertar todos os Pokémons das mãos dos treinadores, afirmando que tratam mal seus monstrinhos, que os Pokémons sofrem quando estão presos nas Pokébolas, acusando as pessoas de usarem os Pokémons para roubos, batalhas contra a vontade, os próprios maus tratos, abandono e até mesmo trabalho escravo. O que deixa as pessoas da região bem aflitas e angustiadas com as palavras do líder do time, o Ghetsis, que manipula a região, viajando em torno dela, espalhando essa palavra de libertar os Pokémons, mesmo que as pessoas não tenham feito nada com os seus monstrinhos. Mas, claro, não seria uma equipe vilã se não tivesse algo por trás. Tudo isso de libertar os Pokémons é só uma fachada para a dominação da região, que com a região estando fraca pelas pessoas soltarem os seus Pokémons, seria mais fácil do Ghetsis alcançar o topo de Unova e controlar a região inteira. Mas o Ghetsis não manipula só o povo da região, ele manipula um pequeno garoto, Natural Harmonia Gropius, ou N. Um garoto que Ghetsis adotou ainda criança, e desde cedo implantou ideias de que N seria o rei de Unova, que somente ele poderia livrar a região do mal que assombra os treinadores. N não era um garoto comum, ele cresceu como um órfão nas florestas da região de Unova, cercados pelos Pokémons que eram seus únicos e verdadeiros amigos. Por conta disso, N passou a entender o que os Pokémons falavam, entender as suas emoções. E foi nesse momento que o Ghetsis viu uma oportunidade de finalmente colocar o seu plano em ação, manipular uma pessoa inocente a dominar a região. Eu queria muito falar mais sobre isso, só que eu não sou o Kaká, então eu não vou passar o vídeo inteiro falando do N aqui. Como eu citei, são 2 jogos diferentes, Black White 1 e Black White 2. E não foram só os rivais que mudaram nesse meio tempo, os líderes de ginásio também. Além dos 8 líderes padrões do primeiro jogo, temos 3 líderes que vieram junto com o BW2. Como eu disse, o Cherry, utilizando dos tipos normais, Marlon com o tipo água e a maioral da região, a Roxy com o tipo veneno. E parando pra pensar agora, eu acho que esse é o único jogo que tem dublagem. Curioso. Já a Elite dos 4 não muda nada de um jogo pro outro. No máximo, eles utilizando somente Pokémons de Unova em Black White 1, já que a Dex era limitada a somente os 150 e poucos Pokémon que tinha. Já no Black White 2 eles adicionam alguns Pokémons de outras regiões, sendo a Chantal utilizando fantasmas, o Grimsley utilizando o tipo Dark, o Marshall com lutadores e a Caitlyn com os psíquicos. Mas, diferente deles, o campeão sim muda de um jogo pro outro. No primeiro, a gente tinha o Alder, que mesmo sendo um pouco mais velho, consegue pular de lugares extremamente altos sem nem bater o dedo. Mas em BW2, ele passou a coroa pra Iris, que era a antiga líder de ginásio, utilizando o tipo dragão e que mantém a tipagem quando é campeã. E bom, como eu disse, a região pelo menos nos primeiros jogos, é limitada a somente os 153 Pokémons novos de Unova. E isso foi um dos principais motivos de crítica na época de lançamento. Muita gente ficou frustrada por não poder utilizar seus Pokémons antigos que gostavam bastante e terem que se acostumar com Pokémons novos e feios. O que é engraçado, já que o Nova é basicamente Canto 2, e colocando alguns Pokémon lado a lado, é impossível não perceber a semelhança do farol do meu carro com a Pokébola. Quer dizer, é impossível não notar a semelhança de alguns Pokémons de Unova com os de Kanto. Pokémon lixo tem um objeto metálico, 2 estilos de luta diferentes, psíquicos ligados a sono e até mesmo um Pokémon criado artificialmente. O que me faz pensar, será que se Pokémon Red tivesse lançado hoje em dia,
o pessoal ia falar que tá virando Digimon por ter uma tartaruga com canha nas costas? Ou por ter um Pokémon Pokébola? Quem sabe? Talvez em alguma outra linha do tempo. Eu queria falar bem mais dessa região. Se eu pudesse, eu passaria 1 hora inteira falando dela, mas eu ainda tô me acostumando com esse negócio. Tanto que eu acho que o roteiro não ficou dos melhores. É o primeiro que eu tô escrevendo, então, sei lá, eu só precisava tirar isso da cabeça. Quem sabe em algum momento eu não faço um vídeo igual ao do cereal. Eu adoro esse vídeo.